Agora é a hora que eu vou descobrir se essa pintura é PU ou se ele tem verniz como as pinturas mais modernas. A minha boina marcou a pintura, eu gerei marcas de boina. Tá maluco? Que brilho é esse? Meu Deus do céu, olha só isso aqui. Fala galera do brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou a hora do polimento do Maverick. E aí, como é que é o desafio do polimento de um carro antigo? O que nós precisamos avaliar para escolher os produtos, as boinas? Como fazer polimento num carro como esse? Que tipo de pintura ele tem? São muitas perguntas e hoje eu vou trazer respostas. Eu quero ver esse carro brilhando e vou mostrar para você como fazer isso. Então vem comigo, pois eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em cuidar de carros abandonados. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Debaixo de toda a sujeira do Maverick, tem uma pintura vermelha implorando por um tratamento. Que tratamento é esse? É o polimento. Qual que é a ideia do polimento? O polimento, ele vai nivelar defeitos na camada do verniz, se é que esse carro tem verniz. Eu não sei que tipo de pintura é essa, se é uma pintura moderna com verniz ou se é uma pintura antiga do tipo PU. Nós vamos descobrir isso através do polimento. O polimento, ele vai realçar a cor, trazer brilho, trazer reflexo, é tudo que esse carro precisa. Na verdade, todo carro precisa de brilho. Então vamos nessa, vamos para a prática, mão na massa. Eu estou ansioso para ver como é que vai brilhar esse carro aqui, o que eu preciso fazer para conseguir esse brilho. A primeira etapa desse processo é o diagnóstico. Nós vamos entender aqui nessa pintura quais são os principais defeitos que ela tem. Para fazer o diagnóstico, eu preciso de luz, de iluminação. Vou usar essa lanterna da Solver, que ela é muito legal para enxergar os defeitos. E vou usar também esse tripé. Ele fica paradinho aqui e durante o polimento eu já vou analisando os riscos, as manchas, as marcas na pintura para a gente poder corrigir. Agora vem ver bem de pertinho comigo, você vai entender o que eu estou enxergando aqui nesse ângulo. Olha só que legal, com o nosso refletor vocês já podem observar os riscos que a luz nos mostra. Olha só, riscos em volta da iluminação, são esses riscos, ó, na parte preta é mais fácil de ver, tá vendo? Na parte vermelha um pouco menos. São esses riscos que interferem e atrapalham no brilho. Com a lanterna manual é bem legal também, olha como ela intensifica os defeitos, né? Ó, olha quanto risco tem, aqui tem um escorrido, uma mancha, tem riscos, é isso aí que a gente vai corrigir. Bom, a primeira parte do diagnóstico é com a iluminação, enxergando os defeitos. A segunda parte é uma experiência que nós vamos fazer. Nós vamos experimentar um processo de polimento e analisar o resultado. Para isso, é o chamado teste de setup. O que eu vou fazer? Vou usar um composto de refino, nesse caso é o Evo 200 que eu escolhi, e vou usar uma boina de refino. É uma boina de espuma de média abrasividade. E vou usar essa aqui, que é uma politriz rotorbital, que tem um acabamento bem refinado, um acabamento muito legal. Hoje, excepcionalmente, eu estou de calça. Não é só por causa do frio, não. É que eu vou correr de kart mais tarde. Se der certo, eu mostro um vídeo para vocês dessa minha aventura com o pessoal do Carteiros. Vai ser bem legal, hein? Ó, Evo 200, boina de refino, rotorbital. Primeiro passo, condicionar a boina. O que é isso? É você aplicar algumas gotinhas, molhar, lubrificar a boina para que ela não trabalhe seca. Agora vamos fazer o polimento na velocidade 5. Vou selecionar uma área, eu não vou usar fita crepe para não gerar nenhum tipo de degrau, nenhuma diferença aqui na pintura, mas nós vamos escolher um pedaço para fazer essa experiência. Eu vou aproveitar esse pedaço que tem a mancha. Agora é a hora que eu vou descobrir se essa pintura é PU ou se ele tem verniz como as pinturas mais modernas. Eu acho que só é PU a tinta preta. A boina não saiu vermelha. Se ela saísse vermelha, seria PU. Só que ela saiu preta. E esse tom escuro talvez sejam as faixas pretas que foram pintadas por cima da pintura com verniz numa pintura PU. Esse é o diagnóstico, então, aqui dessa pintura. Agora eu vou fazer a limpeza e com a lanterna nós vamos entender como foi o avanço dos riscos. Será que corrigiu? Será que não corrigiu?
Com base nisso, eu sei que caminho tomar no polimento. Se eu tenho que ser mais agressivo ou se eu preciso pegar mais leve. E depois a gente vai reproduzindo isso nas outras peças do carro. Esse é um teste importante para que a gente faça um polimento na medida, para não ser agressivo demais, principalmente se tratando de um carro mais antigo, onde nós não queremos prejudicar a vida útil dessa pintura, que afinal de contas nós não conhecemos ela. Sabemos que ela não é original, porque dá para perceber que o carro passou por um processo de restauração, mas eu preciso preservar. Para preservar eu tenho que ser conservador, fazer um polimento na medida sem agredir demais a superfície da pintura. Então vamos limpar e analisar. Com um pano bem cuidadoso, deixa a peça esfriar para fazer essa limpeza. Primeiro eu vou remover o excesso de composto e depois eu vou usar o Revelax, que é um revelador de hologramas, para eliminar todo o resíduo de composto polidor e nos mostrar o resultado real desse processo de polimento. Vamos lá, hein? Enquanto eu fazia, eu já estava olhando na luz para entender a evolução. Mas agora eu vou conseguir fazer uma análise mais completa. Vamos lá então. Essa área não recebeu o polimento. Foi assim que o carro chegou. Agora vamos andando de lado aqui, ó, e vamos chegar na área onde eu trabalhei. Essa é a região onde fizemos o teste de setup. Você consegue ver que melhorou muito o visual da pintura na questão do brilho e da correção. Com a lanterna manual, eu consigo fazer uma análise ainda mais minuciosa. E aí o que eu percebo aqui, ó, é que existem ainda muitos riscos retos. Dá para ver, ó, olha só, ainda existem riscos retos, apesar de ter melhorado bastante. Vamos comparar aqui com o paralama, ó. Olha só como a pintura estava apagada, cheia de riscos. Melhorou bem, né, ó. Olha a diferença, que legal. Aqui na parte preta melhorou também. Olha só na parte preta como é que estava. Vamos vir para cá. Olha só, manchas, riscos, pouco brilho. Só que, se ainda tem riscos retos, se ainda tem defeitos a serem corrigidos, eu preciso ser um pouco mais agressivo. O processo que eu fiz não foi agressivo o bastante, mas, como eu vejo que também não marcou, não tem marcas de boina, não agrediu demais, ele também não foi um processo que maltratou o verniz. Dá para a gente ser um pouquinho mais agressivo para conseguir corrigir um pouquinho melhor esses defeitos. Fiz um teste e agora eu vou ajustar o meu setup, ou seja, vou ajustar a boina e o composto para algo mais agressivo, para conseguir eliminar os riscos que eu ainda não eliminei. Eu diria que esse processo que eu fiz chegou no resultado aí de uns 70%. Se fosse aquele polimento comercial que o pessoal vende por aí, como um polimento mais barato, já estava bom. Mas nós queremos mais, nós queremos uma correção total. Então vamos ajustar o setup. Nós começamos então com esse setup, Evo 200, boina de refino. Vai sair esse setup, vou mudar para a boina de corte leve, uma boina ainda de espuma, porém mais agressiva. E vou usar o Evo 100, que é um composto de corte. Chacoalha bem sempre, faz aí o condicionamento da boina, assim como nós fizemos na outra, para lubrificar. E 2 gotinhas só para trabalhar essa passada. Agora eu poderia fazer uma outra área, ou eu posso refazer o processo nessa área. Eu vou refazer aqui, para que a gente possa ter o comparativo na porta, para não perder a referência. Vou fazer no chão aqui de joelho, que é mais fácil ainda. Agora fica o suspense no ar. Será que avançou ainda mais? Será que a gente corrigiu mais defeitos? Olhando aqui eu já vejo um brilho muito bonito que vem chegando. Mas a gente quer um trabalho minucioso, detalhado. Então a gente tem que olhar nos mínimos detalhes. Vamos limpar a peça e usar nossa lanterna especial da Solver para não perder nada, para não deixar passar nenhum risquinho. Primeira limpeza sempre com pano seco, removendo o excesso de composto e depois o revelador para fazer a inspeção final. O revelador é muito importante também antes de aplicar alguma proteção na pintura, para que você não tenha nada interferindo na ancoragem da proteção com a superfície da pintura. E agora vamos usar nossa lanterna especial
para entender o resultado que obtivemos. Acho que eu já entendi o que aconteceu aqui, hein? Agora é o seguinte, a minha boina marcou a pintura, eu gerei marcas de boina. Vocês vão olhar bem no detalhe agora, olha só que interessante, em volta da luz, esses pequenos risquinhos, esses são as marcas de boina. São marcas bem sensíveis, ó. Se você olhar como estava bem pior, né? Olha lá, estava muito feio, muito riscado. Aonde eu fiz o polimento melhorou bastante, porém ainda deixou essas marcas de boina. E agora, o que a gente faz para corrigir essas pequenas marcas? Quando o nosso processo gera marcas, é sinal que nós fomos aí um pouquinho além da agressividade que esse verniz suporta. Mas muitas vezes isso é importante para corrigir os defeitos que tinham. Agora eu tenho que usar um processo mais suave, então eu vou tirar essa boina de corte leve e vou usar agora uma boina de lustro, uma boina mais suave, para dar acabamento nesse verniz, nessa pintura. Ou seja, o meu processo corrigiu, porém deixou marcas. Vamos imaginar que essas marcas são rebarbas do nosso trabalho. Agora eu preciso remover essas rebarbas, aparar as arestas. Agora eu dou o acabamento final para trazer o máximo de brilho e um visual de reflexo limpo, sem interferência daqueles micro-riscos. É natural acontecer os micro-riscos. O que não pode é entregar o carro assim. Então a gente vai usar uma boina de lustro e eu vou usar o EVO 200. Ó, o EVO 200 composto de refino. Essa combinação provavelmente vai zerar. Vou usar um pouco menos de produto, a rotação mais baixa e a passada mais lenta. Lembrando que todos os produtos que eu mostro aqui, equipamentos, boina, máquina, você encontra na loja galeradobrilho.com.br. Não precisa ficar perdido por aí. Tem um link na descrição e tem o cupom de desconto YouTube. Com esse cupom, o preço fica ainda melhor. Você vai me agradecer depois. Agora vamos fazer aqui o refinão, o lustro, a etapa de acabamento, para a gente poder ver esse resultado maravilhoso. Antes de mostrar o resultado final, eu preciso te convidar a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Nós temos carros aqui das mais variadas épocas. Tem carro antigo, tem carro novo, tem dica para você fazer em casa, tem dica de polimento também. Enfim, se inscrevendo aqui, você acompanha tudo isso o mais rápido possível, não perde nada. Agora, vamos limpar e ver se a gente conseguiu o resultado que nós desejamos. Na minha opinião, esse verniz ele é um verniz macio, pelo comportamento que ele teve, então você tem que limpar com muito cuidado, para não correr o risco de, na limpeza, você riscar a pintura. Como ela está bem fria, eu vou usar o revelador direto na peça, para que limpe mesmo de maneira ainda mais completa, para não deixar dúvidas. Tá maluco? Que brilho é esse? Meu Deus do céu, olha só isso aqui. Nós pegamos o carro desse jeito e após um processo de 2 etapas bem calibradas, nós chegamos neste belíssimo resultado aqui. Impressionante. Brilho máximo, reflexo absoluto e agora é só aplicar proteção. Eu sei que o polimento é um processo um pouco mais demorado, mais detalhado. Se por acaso você não se sentir confortável de fazer esse trabalho aí, é só trazer o carro pra gente. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, capital, no bairro do Tatuapé. Na tela está o nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente. Vamos avaliar o seu caso e cuidar bem do seu carro por aqui também. Quem sabe ele não pode ser o nosso próximo projeto. Dependendo da peça do carro, você precisa ajustar. Por exemplo, esse teto, eu tinha riscos mais profundos. Aquele mesmo setup que deu certo na porta, não estava dando certo aqui. Então, eu precisei mudar. Peguei uma politriz rotativa para fazer uma correção mais intensa. É natural que em alguns carros você precise ajustar, seja por conta de uma repintura, seja por conta de um defeito mais grave. Por exemplo, o cachorro arranhou a porta do motorista, que cada peça precisa de um setup diferente. Mas é muito importante pensar que um profissional especialista é aquele que faz diagnósticos e consegue executar melhores serviços. Fazendo um bom diagnóstico, você será mais preciso. Vamos em frente, que esse Maverick ainda tem muita lata para ser polida, tem muita pintura para brilhar. Hoje, nós fizemos a estratégia de diagnóstico para mostrar para vocês tudo que é levado em consideração e toda a rotina
de entender o verniz para poder corrigir os defeitos e conseguir o melhor resultado. Agora no próximo vídeo você vai ver esse carro todo polido, brilhando, coisa mais linda para então a gente aplicar uma proteção. Lembrando que também falta limpeza interna, que será um grande desafio, limpeza de chassi e motor. Aguardem, pois esse projeto está só começando, está sendo uma delícia cuidar desse carro. O carro que foi um presente de Dia dos Namorados, o trabalho foi um presente de Dia dos Namorados da Edivânia para o Vitor. Ela fez uma surpresa, mandou o carro para cá, o Vitor não sabia e ele está acompanhando em tempo real. Vitor, estamos cuidando bem desse Maverick por aqui. A ideia é deixar ele todo brilhando igual essa parte do carro ficou. Tem trabalho pra caramba pela frente. É um carro muito especial e merece um tratamento também muito especial. A você que chegou até aqui e assistiu até o final, a hashtag tá valendo. Hashtag Maverick apaixonado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!